Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa quinta-feira da segunda semana do Advento. Hoje, dia 13 de dezembro, estamos celebrando Santa Luzia. Santa Luzia viveu mais ou menos entre os anos 283 e 304. O seu próprio nome, Luzia, evoca luz. Foi denunciada como cristã e martirizada nos tempos do imperador Diocleciano. É uma das 7 mulheres mencionadas no cânon romano e seu culto é atestado desde o quinto século. Celebrando a memória de Santa Luzia, relembremos de todos os cristãos que ainda hoje são perseguidos. Relembremos de todos aqueles e aquelas que são perseguidos pela causa de Jesus Cristo. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 11 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 11 a 15. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Amados e amadas de Deus, a imagem de João Batista. João Batista é esse profeta que nos acompanha no tempo do Advento. João Batista anunciou o Messias e o Messias já presente no meio dos homens. E Jesus faz aqui um grande elogio a João Batista. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. Quer dizer, João Batista é maior do que todos os homens nascidos. Porém, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Quer dizer, o menor que se colocou na dimensão de Jesus é maior do que João. João anunciou o Messias e o Messias já presente no meio dos homens. Porém, João não se tornou discípulo do Messias. João anunciou o Messias e o Messias já presente. Porém, o ministério de Jesus não se torna um discípulo de João Batista. Ele é batizado por João Batista, porém ele assume outro caminho, o caminho de anunciador do reino de Deus, o caminho de colocar em movimento, através de gestos e palavras, a realeza de Deus. E Jesus é aquele que realiza a nossa salvação, morre e ressuscita, realizando a nossa salvação. Porém, o menor que se coloca na dimensão de Jesus, que se torna discípulo de Jesus, é maior do que João Batista. Continua o texto do Evangelho: desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Amados e amadas de Deus, porque o reino de Deus sofre violência? O reino de Deus sofre violência porque a ele é admitidos, ou melhor, nele é admitidos aqueles que aparentemente, diante do judaísmo do seu tempo, não eram pessoas aptas para entrar no reino. Por isso, o reino sofre violência e são os violentos que o conquistam, não violentos no sentido daqueles que pegam espada ou daqueles que pegavam espada, daqueles que praticavam a violência, mas a violência se dá no sentido de que não são aqueles que aparentemente ante da lei judaica que são aptos que entram no reino. O reino se entra na dimensão da gratuidade, na dimensão da abertura do coração, e por isso aqueles que diante do judaísmo daquele tempo não eram aptos, esses entram no reino, esses conquistam o reino, porque o reino é uma proposta gratuita feita a todos, e estes que estão com o coração livre o acolhem. Por isso o reino sofre violência. Continua o texto do Evangelho: com efeito, todos os profetas e leis profetizaram até João. É o tempo dos profetas. Os profetas são aqueles que falam em nome de Deus. Os profetas são aqueles que anunciam ao povo a palavra de Deus. Jesus, ele não anuncia ao povo a palavra de Deus. Ele é a própria palavra de Deus. Ele é o Filho de Deus presente no meio dos homens. E termina o texto do Evangelho: se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus quer dizer que João Batista é aquele que anuncia o Messias já presente no meio dos homens. Ele é o precursor. Se tinha no tempo de Jesus uma expectativa de que Elias voltasse. João Batista
é aquele que leva adiante a missão de Elias. Amados e amadas de Deus, celebremos com alegria Santa Luzia, peçamos que ela nos proteja nossas vistas, nos faça ver verdadeiramente, nos faça ver o plano de Deus, o projeto de Deus, nos faça perceber o amor de Deus e peçamos a graça de sermos membros do reino de Deus, de ajudarmos a colocar o reino de Deus em movimento através de nossas palavras, através de nossas ações, através do nosso seguimento de Jesus Cristo e assim sermos maior do que João Batista. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.